confirmando o título da Copa do Brasil, teu primeiro título como treinador profissional, junto com, a gente estava conversando com os jogadores e todos eles falavam, 8 meses, 9 meses atrás o Felipe era nosso companheiro e hoje nosso treinador, nosso comandante. E você já começou essa tua trajetória ganhando títulos, ganhou o Mundial Sub-20, ganhou no Sub-17 e agora confirmando esse título como profissional. Queria que você falasse um pouco sobre a sensação, o que está passando na cabeça do Felipe Luiz nesse momento. Vou só trocar a cadeira aqui, tá? Que isso aqui tá me balançando. Deixa. Vamos embora. Estou muito feliz, muito feliz. Primeiro eu tenho que mencionar o Tite, que me deixou na semifinal da Copa do Brasil, que fez um trabalho, ao meu ver, excelente, porque eu trabalhei com ele, eu sei o bom que ele é, o bom treinador que ele é, e queria agradecer ele. Depois, quero fazer uma menção especial a uma sensação que eu tenho dentro de mim, eu preciso falar, que são os meninos do Ninho, porque eu não estava aqui quando aconteceu tudo, queria mandar um abraço para a família de todos eles, porque eu tenho uma conexão muito forte com eles, eu não sei porquê, mas existe um memorial lá no Ninho, no CT, e não foi por acaso. Eu sempre comecei agora no Sub-17, no Sub-20, parece que eu tenho eles muito presente comigo, mesmo não estando aqui na época e não conhecendo nenhum deles, conheço alguns familiares. Então eu queria só deixar isso aí registrado, porque eu sinto que eles são parte de mim. Bom, a sensação é maravilhosa, é muito boa. É um grupo, até agradeço o Brás, porque, como eu falei, né, o presidente, porque me deram uma máquina na minha mão, um time que é uma máquina. O melhor elenco da América do Sul, um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa, e eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos. Um grupo que não tem vaidade, um grupo que não tem ego, e hoje se viu que o pessoal que saiu do banco foi o que melhorou o time, o que resolveu, e isso só se faz um time campeão com um elenco altamente qualificado, e isso falando de todas os desfalques também que tem, mas como o grupo e as contratações foram tão boas, e a janela de contratação foi tão excelente, que o grupo não perde o nível. Então, estou muito feliz por toda essa trajetória e feliz de ser campeão do lado dos jogadores que foram meus companheiros. Fala, Felipe. Boa noite. Parabéns pelo seu primeiro campeonato. Queria te falar o que passa na cabeça de uma pessoa que precisou de apenas 9 partidas para ser campeão no futebol profissional. Você é o técnico no século XXI que precisou de menos partidas para ser campeão, você superou o Ney Franco. Isso eu queria que você pudesse fazer um pouquinho de análise também das suas opções táticas e técnicas antes e durante da partida. Parabéns e um abraço. Obrigado. Ser campeão com 9 jogos, né? Isso quer dizer que alguém me deixou, como eu te falei, com essa possibilidade, de 4 jogos da Copa do Brasil para ser campeão. Que 4 jogos, mas também que jogos antes, né? Foi o Palmeiras, um jogo super difícil com o Tite. Então, esse grupo, esses jogadores foram que levaram o time até esse troféu muito bonito, muito especial para o clube. As opções táticas, eu acredito que... Vamos lá, vou tentar explicar tudo com calma, né? Hoje o Milito demonstrou para o Brasil que 3 zagueiros não é um sistema defensivo, ao contrário, é um sistema muito ofensivo, na qual eu quebrei muito a cabeça durante a semana para como pressionar esse sistema, para não deixar eles jogarem, para a gente tentar ficar com a bola, mas é uma combinação muito difícil, né? E ainda por cima, ele veio num 3-5-2, eu esperava que ele viesse num 3-4-3, isso confundiu mais ainda os jogadores, e não conseguimos se adaptar no primeiro tempo a essa pressão, não encaixou. Eu sabia qual era a solução do banco, porém requeria uma troca muito forte para fazer no primeiro tempo, então eu segurei até o segundo tempo. Foi como eu falei, uma aula de jogo posicional, uma aula de
de como se sai da pressão. O time do Atlético é um time muito forte, não é à toa que é finalista da Libertadores, mas o time aguentou bem, os jogadores fizeram um esforço extraordinário, correram mais do que podiam. Estavam do meu lado, eu vi a exaustão do Gerson, do Arrasca, do Michael, dos volantes, todos eles correram muito e conseguimos aguentar bem o primeiro tempo, e depois com a entrada do Bruno e principalmente do Fabrício, o time já teve estabilidade e já conseguiu se manter firme, né? Não conseguimos tirar a bola do Atlético, até mesmo porque é uma questão de jogar fora de casa, pelo resultado a favor, acabamos não tirando a bola deles, mas sim sendo muito mais letais e muito mais seguros defensivamente. Então, essa foi a estratégia pré e pós-partida, né? Mas, obviamente, que enfrentei um treinador que me deu muita dor de cabeça. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria falar um pouco sobre a sua relação com o Gabigol, né? Depois do apito final, ele comentou que está de saída do Flamengo, existem notícias de que ele está a caminho do Cruzeiro, e é um cara que desde o primeiro momento que você chegou ao Flamengo, que você falou que ia abraçar, que ia tentar recuperar o futebol dele, hoje premiado aí, não só com o título da Copa do Brasil, mas com 2 gols. Você acha que fica um gosto agridoce pela saída dele, ou a relação é maior que isso? Obrigado. Sinceramente, não sei se o Gabigol vai sair, como ele falou, né? Ele afirmou que ele vai sair, que merece sair por cima, sendo o verdadeiro protagonista dessa grande decisão. Fez 2 gols e participou do do primeiro, né? E depois fez outros 2 gols e nos deu a vantagem de chegar aqui nesse estádio tão difícil com um resultado confortável, digamos, nas mãos. Como eu falei, é um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube, e por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante para a gente, primeiro como companheiro, agora como jogador, e que ele possa sair por cima e com uma despedida fabulosa, porque ele mereceu, ele merece. É um menino que cresceu, evoluiu como jogador, evoluiu como pessoa, e sai daqui um homem, um ídolo, e está eternizado no Museu do Flamengo para, como eu falei, para a eternidade, né? Então, é um privilégio ele estar aí. Vocês estão... Não. Gelado. Aqui tá frio. Tem toalha. Próxima pergunta. Bom, mas é isso aí. Ficou claro do Gabi, né? Vai. Bora. Felipe, boa noite. Parabéns pelo título. Bruno Castanha, parabéns também por essa mudança que você fez nesse time do Flamengo, né, com o futebol, né, que apresenta hoje. Então, parabéns por mais esse banho que você levou também em tão pouco tempo. Lá no Maracanã estava mais frio, né, a gente lembra. Mas falando do jogo, né, em si, o Atlético muito volume,
mas as melhores chances, as claras, foram do Flamengo. Mas você falou 3 zagueiros, não quer dizer que seja defensivo. E é bom que você possa falar nesse momento, porque a partir do momento que você faz a substituição, colocando, né, o Fabrício, o Bruno, você tira esse volume, porque tinha muito jogo pelas laterais, muitos cruzamentos, e aí tinha colocado o Allan Kardec também, e liberando o Wesley, o Alexandre, o Flamengo criou inúmeras oportunidades. Então é bom para você, né, explicar também essa parte tática do jogo para a gente. Obrigado. Como eu falei, eu esperava que ele viesse um 3-4-3, até mesmo pela escalação e pelo primeiro jogo, como ele jogou, foi no 3-4-3, mas ele veio com um 3-5-2. Ficou mais difícil de pressionar. Numa teoria, para mim é mais difícil pressionar o 3-4-3. Quando ele veio com 3-5-2, na teoria eu achei que fosse ser melhor para a gente, mas resultou que a saída de bola que ele teve e as soluções táticas que o Milito colocou dentro do Atlético causaram muitas dificuldades para a gente. Confundiu muito tanto o Gerson e o Wesley, esse lado, o Arana descia muito, ficava longe para o Wesley saltar, porque ele estava com um jogador nas costas e 2 atacantes com os 2 zagueiros, então foi muito complicado para a gente balançar e o campo ficou muito grande para os laterais e a amplitude, porque o Milito dá muita amplitude no time dele, então realmente não conseguimos tirar a bola e eles tiveram volume e confesso que eu gostaria de ter o volume que eles tiveram. Eu preparei tudo para ter o volume e o controle com a bola da mesma forma que o Atlético teve, porém o Atlético correu riscos enormes, né, na fase defensiva, porque eles pressionaram mano a mano. Esse risco eu não quis correr, foi uma escolha minha, primeiro pelo resultado, sabendo da velocidade do Paulinho, da qualidade do Hulk e do Zaratio, e principalmente do Scarpa e do Arana, então eu preferi não pressionar também mano a mano, para poder ter uma sobra mais atrás. Isso dificultou mais a pressão nossa, e acabou que nos empurraram, mas ainda assim os jogadores, como são fisicamente tão fortes, conseguiram solucionar muitas vezes os problemas que tivemos no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, colocando o Fabrício, o time já teve mais amplitude, os laterais conseguiram soltar com mais facilidade e a gente conseguiu ter mais controle. Não conseguimos ter a bola, porque, como eu falei, o Atlético pressiona mano a mano e o risco é deles, não era nosso, porque a gente tinha um resultado a favor, né? Então a gente... uma escolha também dentro do campo, ela acaba acontecendo, o jogador sente que não compensa o risco, acaba fazendo um jogo mais direto e aproveitando os contra-ataques. E foi assim, tivemos muita chance para fazer gol, perdemos muitos gols, mas conseguimos vencer o jogo e principalmente ser campeão, que é o que realmente importa, tanto ele como eu, tanto o Milito como eu, nós queríamos o troféu e não queríamos ser o campeão da posse de bola, né? A gente queria ganhar o título, acabou vindo para a gente e eu fico muito feliz. Boa noite, Felipe. Boa noite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Parabéns pelo título. Obrigado. Uma das maiores críticas em 2022, né, foi a passividade do Flamengo após os títulos das Copas. Qual vai ser a postura do Flamengo nessas rodadas finais do Brasileirão? Podemos esperar o Flamengo competitivo, mesmo com a vaga na Libertadores garantida? Eu posso me denominar um treinador sem memória. Não tenho museu em casa, não tenho lugar para as medalhas, eu gosto de apagar e ir para o próximo. Eu sou assim. E os jogadores que quiserem vir comigo vão entender que agradecido, gratidão pelo que aconteceu até agora, mas ficou para trás. E eu sou um treinador de momento. E eu vejo o que está acontecendo no momento. E as minhas escolhas são tudo pelo que eu estou vendo no momento. E repito, não importa se tem 16 anos ou se tem 42. É o que vão jogar os que estão melhores. Então isso cria uma concorrência interna muito grande e eleva o nível deles, dos jogadores e consequentemente da equipe. Eu não negocio o esforço, não negocio a competitividade e vai depender dos jogadores que queiram continuar competindo e continuar crescendo e continuar com ambição, ou os que vão perder a ambição. Esse grupo de jogadores que eu conheço, eu tenho certeza que não vão perder a ambição e vão jogar da mesma forma competitiva que vieram fazendo até agora. Felipe, boa noite, parabéns pelo título. Obrigado. Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá.
Enquanto a semana ia acontecendo, teve jogo contra o Cruzeiro também, a gente tentava, eu digo isso, claro, todos nós, apurar qual seria a escalação que o Felipe usaria, claro, na final de hoje. E, de alguma forma, uma dúvida surgiu em relação a Bruno Henrique e Michael. Então, eu queria saber de você o que fez você optar pelo Michael na partida de hoje e por que colocou o Bruno Henrique. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Obrigado e parabéns. Obrigado. A minha dúvida essa semana não foi o Michael, a minha dúvida essa semana foi o Fabrício Bruno. Porque eu sabia o sistema que o Milito ia utilizar, já seja 3-4-3 ou 3-5-2 que ele vinha jogando, que ele jogou algumas vezes no começo do ano, e a minha dúvida era o Fabrício. Acabei optando por ter um time 4-4-2 para atacar, para ser ofensivo e para ir ganhar o jogo, porque a minha mensagem é de que a gente não vinha aqui defender o resultado. Então, talvez não sei se eu tivesse começado com os 3, a gente teria sofrido menos, eu não sei. Sobre futebol é muito fácil falar depois, né? Mas era a minha única dúvida. O Michael fez um jogo incrível no primeiro jogo da final. O Bruno também vem muito bem. O Bruno tem a possibilidade de jogar de 9, então eu optei pelo Michael e optei pela opção do Bruno para o segundo tempo, porque eu imaginei justamente um jogo onde a gente conseguisse fazer um gol ou aguentar, e a entrada do Bruno ia potencializar mais o time. E sempre que o Bruno começa a titular e ter que tirar o Bruno, isso eu acho que o time ia cair o nível. Então eu pensei um pouco no segundo tempo, por isso que eu não comecei com o Bruno. Mas não preciso nem falar que o Bruno é o Bruno e que é um cara que tem um carinho tremendo e que não tenha dúvida que é um jogador gigante e vai jogar muitas vezes comigo. Boa noite, Felipe. Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns pelo título. No início do ano você teve até uma proposta para fazer parte da comissão do Dorival, mas optou por seguir a sua carreira. Queria te perguntar se nessa negativa já tinha um desejo de, quem sabe, comandar o Flamengo, que ali poderia ter uma oportunidade de treinar o Flamengo. Como está o coração do torcedor rubro-negro, Felipe Luiz, que agora conquista um título com um grupo de jogadores que você conviveu por bastante tempo e que no ano passado teve uma temporada muito abaixo, uma temporada onde vocês também devem ter ficado com o coração sofrido, dolorido. Como é para você dar essa oportunidade para o torcedor de comemorar essa taça? Obrigado. A primeira qual que era? Desculpa. Da seleção. Não, então, o convite do presidente Edinaldo e do Dorival foi uma honra para mim, mas como eu expliquei outras vezes, né, eu tinha um sonho de ser treinador. E o problema de ser auxiliar é que eu tenho uma ideia de jogo muito clara na minha cabeça. Então, assim, eu não ia comprar a ideia do treinador que eu trabalhasse, porque eu tenho a minha ideia. E o que eu precisava era de um auxiliar que me ajudasse. Esse era um pouco ao contrário, para ter uma metodologia de treinos, coisa que eu não sabia fazer, agora estou aprendendo, para ter uma forma de fazer os treinos e a forma de preparar o time para que o time jogue da maneira que eu quero. Então esse era o meu objetivo. E aonde foi que eu contratei o auxiliar? Ano passado, já ainda quando eu estava no final do ano, acabando o ano, eu sabia que eu ia me aposentar e consegui trazer o Ivan comigo, que eu falo sempre para vocês. Minha maior virtude é me cercar de pessoas muito mais inteligentes que eu. E ele me ajudou muito nesse primeiro processo, nessa primeira adaptação como treinador. Tinha certeza, né, de que começar na base era o caminho certo, porque eu nunca fui treinador, eu tinha que passar por esse processo. E o Flamengo me brindou com essa oportunidade. E aí onde eu tenho que agradecer de novo o Braz, o Landim e o Bruno, que eles abriram as portas do clube para mim. E eu pude experimentar. Lá no 17, lá eu acertei, errei, fiz troca errada, fiz troca certa, mudei de sistema, fiz tudo. E aquele grupo é incrivelmente divertido, maravilhoso. É meu primeiro time, como se fosse meu primeiro amor. Amo aquele sub-17. E é onde eu me tornei treinador. Então, esse era o processo certo que eu na minha cabeça, tinha que fazer para um dia chegar lá. Veio muito antes do que eu esperava, essa oportunidade. E só deu certo com esse título porque os jogadores são muito bons, porque os jogadores são fenômenos. E aí me ajudaram também, né? E eu estou evoluindo junto com eles para a gente chegar a jogar do jeito que eu quero aqui no Flamengo e conquistar títulos. É muito fácil de falar
do torcedor. Primeiro jogo no Maracanã, do lado da nossa torcida, estava 3-0, nosso time muito bem, jogadores soltos e tal. Por quê? Porque a torcida leva o time no colo. Quando quer, não tem comparação. A torcida do Flamengo não tem comparação. Quando quer, esquece, não tem para ninguém. Também não é fácil para os jogadores jogar no Flamengo. Essa torcida é a mais exigente também. Mas quando está do nosso lado, quando a gente consegue trazer eles para a gente, esquece. Então estou muito feliz porque consegui recuperar essa comunhão com o torcedor. Felipe, Isaac Andrade, Flá Voz, eu queria ir na mesma pegada que você falou da tua análise como treinador, porque desde quando você ainda estava como jogador, você já demonstrava esse sonho de ser treinador. Quando você se despediu do Flamengo, você falou muito sobre como você faria, o que você faria. E você agora mencionou também sobre essa sua caminhada para chegar até aqui. Nesse momento, a gente vê o Felipe Luiz, técnico vencedor. Né? Muito se especulava em relação ao Flamengo tem um bom elenco, o Flamengo tem um elenco maravilhoso. E, aos poucos, a própria imprensa foi falando do Felipe, mas com desconfiança. E hoje o Felipe é o campeão da Copa do Brasil. O que você, que sempre falou de você mesmo, da sua carreira, aonde você chegava, o que o Felipe falaria para o Felipe agora, treinador no Flamengo, profissional, campeão da Copa do Brasil? Não sei, eu só penso em quarta-feira agora, no próximo jogo. Eu tenho um objetivo claro na minha vida, na minha carreira, eu sei onde eu quero chegar e sei o processo que eu tenho que fazer para chegar até lá. E aí são muito trabalho, são muitas horas. Falei para os jogadores, eu e o Milito a gente pode ter empatado em horas de trabalho. Mais não, com certeza não, porque esse lado aqui é um sacrifício muito grande. O treinador, todos os treinadores que estão me ouvindo vão saber o que eu estou falando. Eu não sabia que eram tantas horas, mas é o caminho que eu escolhi, é a paixão que eu tenho, eu sou apaixonado pelo futebol. Hoje vocês falam de Felipe campeão, mas na verdade eu vou crescer e vou evoluir muito ainda, porque eu tenho muito a aprender. E essa semana de preparo para esse jogo tão complexo, que é o jogo mais complexo com certeza, me fez evoluir, me fez crescer, me fez aprender, e eu vou cada vez me tornar um treinador melhor. Então esse é o meu objetivo. Felipe, boa noite. Jonas Stelman, da Gol TV. Parabéns pela vitória. Dá para ver o quanto que você está feliz, né? O Flamengo é feito de peças, e peças importantes. E dentro desse contexto, tem um jogador que eu considero muito importante, tanto dentro quanto fora de campo, que é o Davi Luiz. Eu quero ouvir de você a importância desse atleta que está findando agora o contrato dele em dezembro, a importância desse atleta nesse momento de transição seu de treinador, aliás, de jogador para treinador, a importância do Davi Luiz para esse elenco do Flamengo. Todo mundo sabe a grandeza que ele tem. Falei na outra entrevista dele, né, um jogador que faz com que o treinador seja melhor. Porque às vezes você prepara 5 soluções para a saída de bola, e o Davi acha a que nenhum treinador tem, que é a solução individual dele. É um jogador super talentoso e que está no mesmo processo que eu estava ano passado, não dizendo que ele vai parar, né? Não, muito menos, mas estou dizendo aqui, está no final de carreira, não sei se são 1, 2, 3, 5 anos, mas você tem que se reinventar. E o Davi, para mim, o principal dele é que ele quer ajudar. Ele quer ajudar o treinador, ele quer ajudar os jogadores jovens, ele quer ajudar de alguma forma, ele quer fazer parte, já seja dentro do campo, já seja sendo fora. Hoje, por exemplo, no banco, ele me deu alguns toques que foram importantes para saber o sentimento, e aí ele me ajudou a tomar algumas decisões. Então, assim, o Davi é um cara, também outro ídolo histórico desse clube aqui, campeão de tudo, e que tem todo o carinho nosso, e eu vou fazer de tudo para ele, como com todos os jogadores, para que até o momento que ele ficar, não sei se vai ser final do ano que vem, daqui a 2 anos, se ele ficar aqui, eu vou dar a minha vida por ele do mesmo jeito que ele faz pelo Flamengo. Felipe, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte, parabéns pelo título, um título que você bate muito na tecla de que você herdou a oportunidade do Tite, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a parte que lhe cabe, e muito nessa história, né? São 4 jogos com roteiro totalmente diferentes, você com um trabalho muito autoral e com repertório, né? Falar um pouco dessa parte que lhe cabe, sim, que você bate muito na tecla de valorizar, claro, o que o Tite fez, mas a parte que lhe cabe também nessa história. Não tiro o meu mérito também, porque a eliminatória contra o Corinthians foi muito dura, foi muito difícil. E quando eu parei para analisar o Corinthians, eu achei que a gente fosse sofrer muito,
porque tem grandes jogadores. É um time que está com muita fome de vitórias. Você vê que o grupo está muito fechado, muito qualificado. Chegaram jogadores novos, sangue novo, e é muito difícil. E foi. Todos vocês viram o quanto foi difícil eliminar o Corinthians nessa eliminatória. E o Atlético, quando você pega a análise do Atlético e você para analisar esse time e as variações táticas que tem, as soluções que tem, esses jogadores, você entende o difícil que foi essa final. Essa final foi super complicada, muito difícil. Isso valoriza ainda mais a nossa vitória, a vitória dos jogadores, o esforço que eles fizeram. Eles tiveram que correr muito para conseguir esse troféu tão importante para a gente. Então, assim, eu tô feliz porque aconteceu exatamente quase tudo o que a gente tinha planejado, né? E esse é o trabalho do treinador, mas no final das contas, dentro do campo, os protagonistas são os jogadores, que são os que realmente fizeram a diferença hoje. Felipe, tudo bom? Boa noite. Pedro Candavável Brasil. Eu queria voltar lá atrás, em 2019, quando você foi anunciado como jogador do Flamengo. O vídeo do teu anúncio mostra uma foto de você criança com uma camisa do clube, dizendo que era um sonho virando realidade. Queria te perguntar se lá atrás, em 2019, quando as conversas com o Flamengo começaram, você imaginava que esse sonho ia ser tão perfeito? Títulos como jogador, eternizado na história do clube e agora começando essa trajetória linda como técnico? Para ser sincero, sim, porque quando eu aceitei vir para o Flamengo foi porque me ofereceram a oportunidade, por mais que eu seja flamenguista, me ofereceram a oportunidade de ganhar títulos. Se o Flamengo não me desse essa oportunidade de conquistar títulos, eu não teria vindo, com certeza. Então, por muito flamenguista que eu sou, eles me deram essa possibilidade. Um elenco altamente qualificado, com possibilidades de lutar por títulos todos os anos. E eu fiz parte desse processo, dessa reconstrução do clube, dessas conquistas. E agora, como técnico, foi também porque o clube, o Bruno e o Brás, quando foram lá para Madrid, a gente apertou a mão e eles falaram: a gente vai te ajudar com o teu sonho, que é ser técnico. E me ajudaram. Abriram as portas do clube da base, abriram as portas do 17, do 20. Não tiveram dúvida em me chamar para treinar o profissional. Mas, como eu falei antes, já ficou para trás. Agora, quero mais. Vamos para o próximo. Saideira aqui. Desculpa, a última pergunta aqui. Até porque já tomou um banho de cerveja também, não precisa nem de saideira. Felipe, parabéns pela conquista. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Já começou a acontecer a repercussão internacional da conquista do Flamengo e você sendo citado. Isso não é novidade para você, você já é consagrado no cenário internacional, com títulos conquistados, inclusive pela seleção brasileira, mas como é que você lida, em tão pouco tempo como treinador, já com uma repercussão fora dos limites da fronteira do Brasil, o seu trabalho sendo citado, inclusive treinadores que já te comandaram, parabenizando o seu trabalho, dizendo que acompanham o seu trabalho. Como é que você lida com isso? E, é claro, tem o outro lado também da responsabilidade de continuar mantendo essa toada das conquistas, né? Sim, a primeira mensagem que eu respondi foi a do Simeone. Foi muito especial para mim, porque ele foi o cara que me fez ter esse sonho, me despertou esse interesse em ser treinador, porque ele, como eu já falei em muitas outras entrevistas, mudou minha vida, né? Mas sobre a repercussão internacional e nacional, assim, eu repito o que eu falei na outra coletiva, eu amo a pressão, eu me sinto bem sob pressão. É incômodo, você não dorme direito, mas eu gosto, eu fico incomodado quando eu não tenho essa pressão. Vai ser só títulos? Claro que não. Claro que a gente não vai ganhar sempre, a gente vai perder. Eu vou estar aqui nessa coletiva aqui muitas vezes triste, abatido e enfrentando perguntas duras e críticas de vocês para o meu trabalho. Mas é o caminho que eu escolhi e eu estou preparado para isso, eu quero isso. E como eu falei, para continuar tentando ter esses elogios, essa repercussão, eu tenho que continuar trabalhando e o meu próximo objetivo agora é ganhar quarta-feira. Então, não tem outro caminho senão trabalho, ganhar, e é o único jeito. Então, é isso. Mais nada. Valeu. Obrigado, boa noite.